A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que acessou o meu canal Joselito Rocha. Se você já é inscrito, eu peço que você compartilhe, comente, dê like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar desse conteúdo aqui, o objetivo desse canal é pregar o Evangelho da Graça. Aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Marcos, Evangelho de Marcos 16:5. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas, o Evangelho é isso. Se você quer ser um colaborador, você colabora dessa forma, você compartilhando para as pessoas, porque eu vou sempre falar aqui da graça de Deus, porque nós estamos neste tempo da dispensação da graça, da aliança da graça de Deus. E hoje vou dar continuidade ao que eu comecei semana passada, na última gravação, que foi 1 Tessalonicenses. Aliás, já comecei não, estou me equivocando. Já comecei há 2 semanas, semana passada foi o capítulo 2, mas só falamos até o verso 16. O assunto de hoje vai 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 17, né? Ver direitinho aqui, bonitinho, a gente não falar errado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 17 ao 20, e capítulo 3, do 1 ao 13. Eu não vou ler todos os versículos, porque eu não quero. Aqui o tempo nosso é curto, então eu quero ser o mais claro possível na palavra pregada. O título de hoje para essa mensagem, eu coloquei aqui: Paulo queria ver de perto. Ver de perto o quê? O que nós falamos aqui anteriormente? Nós falamos aqui anteriormente, nós sermos mais específicos aqui, o que nós falamos aqui anteriormente? Na gravação passada, o Ministério da Graça aos Tessalonicenses. Só que começamos dizendo: o sucesso do Evangelho está na fidelidade da igreja. Então, Paulo ele vai fazer algumas considerações. Ele queria estar perto, mas não pôde, e no texto está bem explicado que ele foi impedido. Ele sabia que vozes correntes estavam difamando a ele, a Silas, ao próprio Timóteo, a respeito da pregação do Evangelho, dizendo que ele estava pregando contra o imperador, contra Roma, contra o sistema. Paulo não utilizava de elementos políticos, entendeu? Apesar de alguns religiosos hoje ficarem contra o sistema. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor Jesus disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vê, o Senhor Jesus já falava isso. E Paulo ele dá continuidade. Muito pelo contrário, em 1 Timóteo capítulo 12, ele diz para orar por todos que estão eminentes, por todas as autoridades. Em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, boa ou má. Então é isso que Paulo tinha preocupação. Falou assim: eu queria estar convosco, mas não posso. Mandou Timóteo voltou, deu boas notícias. Então, a pregação de hoje é justamente isso. Então vamos ler aqui alguns versículos. Por exemplo, esses finais aqui do capítulo 2, que é o desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, a sua alegria e seus agradecimentos em vista das boas novas que Timóteo trouxe para ele. Ele diz assim, capítulo 2, a partir do verso 17: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós. Você vê que sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, porque o pensamento estava sempre neles, tanto mais procuramos com grande dever ver o vosso rosto. Nosso desejo é esse. Pelo bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Vamos parar aqui. Em alguns momentos, Paulo vai dizer que Deus não permitiu que ele fosse a tal lugar. Em outros momentos ele diz que foi o próprio Satanás que o impediu. Sendo o próprio Deus e sendo Satanás, a vontade de Deus é que determina.
O diabo não se levanta contra a vida da gente se não for da permissão de Deus. A palavra diz que o príncipe desse mundo já está julgado. Lá no Evangelho de João 16 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, porque nós não cremos em Deus, e convence o homem do juízo, que o príncipe desse mundo já está julgado. Mas Deus permite alguns poderes a ele. Ele é príncipe das trevas. Ele pode mandar dardos inflamados, como diz lá em Efésios capítulo 6. Por isso que nós temos que orar até a couraça da justiça, né, o capacete da salvação, o escudo da fé para repreender esses dardos inflamados do marido. Por quê? Vou explicar por quê, o que acontece isso. Paulo foi impedido, mas ele continuou perseverando. Vamos continuar com o texto, né? No final ele diz assim: porque qual é a nossa esperança e alegria ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Quer dizer, é vocês estarem na presença de Deus até a volta de Jesus. Paulo tinha uma fé que Jesus ia voltar no tempo dele. Na verdade, vós sois a nossa alegria. Que bacana isso, né? A nossa glória e alegria. A partir do capítulo 3, verso 1 até o verso 13. Ele diz assim: pelo que não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-vos a sós aqui em Atenas. Enviamos apenas Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e exortar acerca da vossa fé. Porque Paulo passava por essas tribulações. Quando ele fala que foi impedido por Satanás, não sabe se foi uma doença, se foi alguma complicação política, ele não pôde se deslocar de lá. Então ele mandou Timóteo. Timóteo foi, consolou os irmãos, falou: ó, tá tudo bem com Paulo, ele vai vir aqui. Timóteo volta à presença de Paulo e conta muita novidade. Por isso que essa carta foi confeccionada. E se nós demos continuidade aqui, deixa eu olhar o tempo do relógio aqui, está meio transparente para mim. Só um instantinho. Tá certo. Então ele diz assim, olha só. Vamos partir do 5 agora. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse se o nosso trabalho fosse inútil. Ele estava preocupado com as calúnias que estavam sendo levantadas e podiam dizer assim: aqueles que fundaram essa igreja lá, estão lá, sofrendo lá, porque eles ficam pregando contra o Império Romano, e isso vai acontecer com vocês. Os judeus não receberam a palavra, ao invés de ficarem quietos, estavam criando difamação. Judeus de outros lugares receberam, mas ali os judeus de Tessalônica não receberam, e ainda estavam conspirando contra Paulo para dizer que ele estava pregando contra Paulo. Vamos continuar aqui. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, trazendo boas novas da fé e da caridade, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também. Então, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, de toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Essa era a preocupação do Paulo. Ele fala aqui, orando abundantemente de dia e de noite, para que possamos ver o nosso rosto e podemos sofrer a sua falta de fé, se caso tiver. Quando ele fala orar de dia e de noite, não é ficar o dia inteiro orando, porque Paulo tinha o seu trabalho, ele confeccionava tendas junto com Prisciliaca, tinha uma sociedade. Ele mesmo fala que não queria ser pesado das igrejas, como também fala a igreja de Tessalônica. Então nós trabalhamos, nós temos as nossas atividades, nós temos o nosso tempo para dormir. Eu, costumeiramente, como eu tenho as atividades aqui durante o dia em casa, eu costumo só orar à noite, entendeu? E às vezes uma oração, quando você diz assim, Senhor me ajude, isso já é uma oração. Tem gente que tem... O Senhor Jesus falou, não ore como os judeus que ficam em pé nas praças ou nos melhores lugares na sinagoga, e nem orar como os gentios que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Se você quer orar, vai no teu quarto secreto, e secreto Deus te recompensará. Tem pessoas que não têm condição de orar em casa, não tem ambiente, não tem separação para isso. Uns oram na igreja, outros oram em montes, não tem nada contra monte, mas Deus não só abençoa lá.
Ele diz, ora no teu quarto secreto, Deus te recompensará. Ele deu um modelo de oração com o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não tem nem 10 minutos. Tem gente que fala que tem que ser meia hora. Não, meus irmãos, não. E quando fala de vãs repetições, quem ora por muito tempo, por horas, vai repetir palavras. Mas tem gente que insiste, não, mas eu me sinto bem. Então é a tua experiência pessoal. Agora não diz que é bíblico, porque Jesus não orientou dessa forma. E quando Paulo diz que ora de dia e de noite, orar sem cessar, orar todo o tempo no Espírito, é você ter uma mente voltada para isso. Você às vezes no ônibus, está em pé, ou está no carro dirigindo, Senhor, essa causa está contigo, você em pensamento você está orando. Tem gente que acha que você tem que verbalizar. Você não precisa. Entendeu? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E ele diz, nos últimos versos aqui, o Senhor vos aumente e faça abundar o amor uns pelos outros, todos para com outros, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis, em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, que são santos anjos. Então, o que eu quero dizer aqui para nós resumir é o seguinte: nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Daquele dia e hora nós não sabemos. Podemos descansar no Senhor. E o Senhor ainda não tem vontade, Ele voltou para nós. E descansamos nele. Mas não foi a sua vinda gloriosa. Essa igreja tem uma característica. E no próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 4 que fala sobre isso. Porque os que estão vivos na vinda do Senhor não vão na frente dos que dormem. Porque senão aqueles estariam sem esperança. Essa era uma grande preocupação da igreja de Tessalônica. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe, dê likes, faça comentários, faça a movimentação do algoritmo. Quanto mais vocês compartilharem, mais derem like, mais comentário, você vai ajudando cada vez mais esse vídeo a se movimentar no YouTube. Se você já é inscrito, continue me ajudando, compartilhando, dando like, fazendo comentários, amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Amém.